comunidade, que porém o mundo unirá em laço. Olá, eu sou a professora Railda. E eu sou a professora Joselda. Vamos recordar a época dos faraós? A grandiosidade das pirâmides. A importância do Nilo. O mistério da mumificação. A imponência das esfinges. E convidamos você para fazer essa viagem com a gente. Vamos historiar? Olá, pessoal! Eu sou a professora Josélia, juntamente com a professora Joselda e a professora Railda, venho convidá-los a fazer uma viagem pelo Egito Antigo. E para iniciarmos, vamos de curiosidades. Então, vem com a gente! No Cairo, tem apenas 25 semáforos para 20 milhões de pessoas. Então, a região metropolitana tem apenas 25 semáforos. Dá-lhe buzina! Vocês sabiam que no Egito Antigo, caso alguém matasse um gato, era punido com morte? Pois era. Quem matasse um desses felinos era punido com a morte. E um sinal de luto é que os egípcios chegavam a depilar as sobrancelhas. E isso deveu-se ao fato de que eram os gatos quem eliminavam uma das pragas que mais devastava as plantações de cereais e grãos lá no Egito, que eram os ratos. A deusa Bastet, ela representa muito bem o vislumbre do Egito com o gato, uma mulher com cabeça de gato. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, o que equivale aos enfermeiros da atualidade. O conhecimento na área da medicina, da química, é muito evidente quando você observa o processo de mumificação lá no Egito. O camelo é Uber de trânsito lá no Egito. Uma das curiosidades do Egito é que o camelo faz parte do trânsito em vários lugares de Gizé. E o Uber é uma das melhores formas de transporte para quem viaja de forma independente no país. Vocês sabiam que os egípcios foram os primeiros a adotarem um calendário com 365 dias? Pois sim, a contagem dos dias desta forma era feita para saber quando o rio Nilo iria inundar. E o domingo é um dia útil para os egípcios. Dessa forma, é possível dizer que o nosso fim de semana é sexta e sábado lá no Egito. Andar pelo Egito atual de carro, gente, é uma aventura. É buzina para todo lado, principalmente na capital, Cairo. Sabiam ainda que, se acaso você fizer uma viagem ao Egito, ao Cairo, por exemplo, você ficará com muita vontade de comprar perfumes, papiros, luminárias, mas aí vai uma dica: só pare em uma loja se você realmente tiver certeza que está interessado no produto, pois os vendedores são muito insistentes. Nada de demonstração de afeto em lugares públicos. Beijos entre casais e demonstração de afeto são proibidos em público. Porém, é comum homens darem 3 beijos na bochecha como forma de cumprimento. Homens egípcios costumam andar de mãos dadas em algumas situações. Programas de televisão e filmes produzidos pelo próprio Egito não mostram imagens de beijos entre homens e mulheres. Produções de outros países até podem ter esse tipo de imagem, mas nada que possa ser considerado ofensivo no Egito. Os países até podem ter esse tipo de imagem, mas nada que possa ser considerado ofensivo no Egito. Quais as características geográficas do Egito Antigo? O Egito Antigo está situado no nordeste da África e foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A vida egípcia estava ligada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao seu leito normal,
deixava o solo coberto de um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Os egípcios endeusavam o Nilo, porque toda a sua sobrevivência era tirada dele. Ele fazia do Egito o oásis no meio do imenso deserto. Não tem como falar do Egito sem falar do Rio Nilo. Se pudéssemos esticá-lo, seria mais ou menos o tamanho do rio Amazonas. E uma curiosidade sobre ele é que ele corre para cima e deságua no Mediterrâneo. Por isso, o Alto Egito é a parte de baixo e o Baixo Egito é a parte de cima. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram o sistema de medida e a escrita baseada em hieroglifos. E a gente sabe que a união faz a força. E há 3.500 anos antes de Cristo, os nomes eles vão se unir, dando origem a dois reinos, Alto e Baixo Egito. 3.200 anos antes de Cristo, cerca de 3 séculos após, Menes vai ter uma ideia maravilhosa que é de então unificar isso aí, né? Formando-se um Estado egípcio, a primeira dinastia, tendo Menes como primeiro faraó. Sociedade do Egito Antigo. A sociedade do Egito Antigo estava dividida de forma rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, ou seja, quem nascia numa determinada posição social morria nesta mesma posição social. No topo da sociedade estava o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó, ele era venerado como um verdadeiro deus. Ele era considerado como um intermediário entre os homens e as divindades, as outras divindades. Por isso é correto afirmar que o governo egípcio era uma teocracia. Teocracia, palavra que vem do grego. Teo significa Deus e cracia significa governo. Então, o governo de Deus é um governo baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas, como os sacerdotes, os nobres, os funcionários. Na base da pirâmide social estavam os não privilegiados, os artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes, juntamente com os nobres, formavam a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar latifundiária. Entendeu um dos porquês que na sociedade do Egito Antigo não havia mobilidade social? Era exatamente o fato de que, pela hereditariedade, a pessoa pertencia a uma posição social, ou seja, a posição social era obtido hereditariamente, sem nenhum esforço. Os escribas, prestem bem atenção, escribas, escrita, não é à toa. Os escribas eram os copistas da época. Eles é que sabiam ler e escrever, e eles estavam a serviço do Estado, do governo, para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Eles anotavam todos os feitos do faraó em seu reinado, e esses textos sobre os feitos dos faraós eram colocados em seus túmulos quando morressem. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempos de guerra e por soldados mercenários estrangeiros que eram contratados pelo Estado, pelo governo. Os artesãos eram trabalhadores assalariados, que exerciam diferentes ofícios, como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e pagavam altos impostos. Em relação à escravidão no Egito, é bastante complexo, porque há quem diga que no Egito Antigo não houve escravidão. O que houve foi uma relação de servidão, mesmo porque esses, entre aspas, escravos, eles eram livres e eles eram tratados como seres humanos e não como mercadorias. Desempenhavam funções diversas,
na agricultura, como cortadores de pedra, nas minas, serviços artesanais, etc. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio, podiam exercer qualquer função política, econômica, social, em igualdade com os homens de sua categoria social. Isso significa que elas poderiam também ser faraós, como por exemplo a Cleópatra. A civilização egípcia. Essa civilização foi extremamente sofisticada e suas marcas estão até nos dias de hoje, está entre nós na atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos, observando a trajetória do Sol, dividindo o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até nos dias de hoje, na maioria dos povos ocidentais. E na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédio para a cura das doenças, cirurgias, descrições de funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, o que equivale aos enfermeiros da atualidade. O conhecimento na área da medicina, da química, é muito evidente quando você observa o processo de mumificação lá no Egito. Vamos falar um pouquinho sobre cultura? Sobre arte. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Qual de vocês, ao assistir um filme retratando o Egito, não viram as esfinges, sarcófagos, as pirâmides? Então a gente observa que é uma mistura ali de arte com religiosidade. Esse é o Egito. As pinturas egípcias, elas são muito peculiares. Elas são muito, pois elas retratam coisas do cotidiano, sobre a vida, sobre a morte, sobre as procissões. As tumbas, elas eram pintadas, né? As pirâmides também eram pintadas por dentro, todos retratando essas questões que eu falei anteriormente. E um traço interessante é quando eles iam pintar o corpo humano, se ele estivesse em pé, a cabeça sempre estava de perfil. E se esse corpo humano estivesse sentado, era sempre de perfil, tanto o corpo quanto a cabeça. Vai entender, né? É o Egito. Quanto à religiosidade, vale a gente frisar que eles eram politeístas, acreditando em deuses híbridos, né? Eles eram metades humano, metade animal, né? Vale destacar aí o deus Osíris, né? Vale destacar aí o deus Ra, que é o sol, enfim. Vamos falar agora sobre mumificação. Pois bem, os egípcios acreditavam em reencarnação, que passado algum tempo de sua morte, a alma retornaria ao corpo. Por esse motivo, eles criaram a técnica da mumificação, com o objetivo de preservar o corpo até que o espírito retornasse. Como consequência do processo de mumificação, eles desenvolveram um importante estudo na área da anatomia e também descobriram diversas substâncias químicas poderosas. Uma prova disso é que nós sabemos que existem múmias de cerca de 5.000 anos antes de Cristo que ainda estão em processo de decomposição. Então essas substâncias químicas eram mesmo muito poderosas. Então vamos lá ao processo de mumificação. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Fazia-se um corte na altura do abdômen e aí tiravam o coração, o fígado, os rins, o intestino, o estômago, a bexiga, o baço, etc. Colocavam esses órgãos em vasos chamados canopos. O coração era colocado num recipiente à parte. O cérebro era retirado também pelas narinas, né, por via nasal. Eles aplicavam uma espécie de ácido que derretia o cérebro, facilitando a sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal para desidratá-lo e matar as bactérias durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas para evitar sua deterioração e alguns textos sagrados.
Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Então, ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguido de uma cola especial. Após esse processo, o corpo ele era colocado em um sarcófago, que é uma espécie de caixão. No caso dos faraós, construía-se pirâmides sobre os túmulos. No caso dos nobres e sacerdotes, eles eram colocados em mastabas. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris. Lá ele seria julgado na presença de mais 42 deuses. Seu coração seria colocado numa balança cujo contrapeso era uma pena. Se o seu coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia permissão para voltar e retomar o corpo. Caso contrário, ele era devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. A economia egípcia. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, plantavam trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro, algodão. E de igual maneira, o rio também servia para a pesca e garantia a unidade política ao Antigo Egito, pois era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram o sistema de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada. E era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar esse solo. No entanto, na construção de diques, reservatório, canais de irrigação, era tarefa do Estado. Aí, nesse trabalho, o Estado contratava tanto a mão de obra livre quanto a mão de obra escrava para fazer. Deuses, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no egg um ovo cósmico, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu.